Buenas, então a gente viu como plotar linhas customizadas horizontais, agora vamos ver o mesmo para fazer com linhas verticais, tá? Então são funcionalidades relativamente novas aí da plataforma que a gente vai ver juntos. Mas antes, como sempre, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. E o repositório de códigos é em www.scapp.link/códigos. Você encontra tudo para download de graça. Mas, sempre na dúvida, né, é só acessar www.scapp.link. Lá tem todos os links úteis e importantes que a gente oferece. Legal? Então vamos lá, vamos começar. Buenas, então vamos lá, né? Porque eu recentemente mostrei a função de customização de linha horizontal. Então, só para te mostrar aqui um exemplo, né? Se você quer ver o que significa cada um dos parâmetros, né? Assista lá o vídeo, eu vou deixar o card aqui. Você assista o vídeo onde eu mostro cada um desses parâmetros, né? O que eles representam e as possíveis opções que você tem, né, dentro da função Horizontal Line Custom, né, para fazer essa plotagem de linha horizontal, né, até mesmo essa coloração de banda aqui, né. Porém, tem a função também Custom Vertical Line, né, que seria a linha customizada vertical. Então, para deixar a informação completa, eu quero fazer um vídeo também aqui só sobre essa. Só que você pode provavelmente imaginar, até eu mesmo imaginei, né, provavelmente vai ser a mesma coisa, só que vertical, né? Então não tem muito o que falar, adicionar, mas pelo contrário, tem muito para a gente conversar. Então você veja que o que acontece quando a gente faz uma plotagem original dessa Vertical Line Custom, né? Vamos falar sobre cada um dos parâmetros, né? Novamente, mas vamos ver o que isso quer dizer, o que está acontecendo aqui e talvez como é que a gente poderia utilizar isso aqui de forma mais útil, né? Então vamos lá. Vertical Custom Line, você vê aqui na descrição que ela adiciona um estudo vertical e um indicador. São alguns parâmetros, né? O primeiro, cor, do tipo inteiro, integer, né? Line width, né? Que seria a espessura da linha, também do tipo inteiro. O estilo dessa linha, o texto, né? Ou seja, o que você quer que escreva, né? Nessa linha, do tipo string. O tamanho da fonte, né? A posição do texto, text position. Né? O preço topo e preço bottom, né? Que seria o rodapé, né? Ou a parte de baixo, né? E por último, o paint region, né? Que significa dizer pintar essa região, né? E é uma variável booleana, portanto verdadeiro ou falso, para dizer sim ou não, né? Pintar ou não. Então, vamos ver o que isso funciona na prática, cada um deles, tá? Eu deixei claro, você não precisaria declarar cada um deles como uma variável, depois declarar esses valores para depois então usar na função, né? Você poderia, caso forem valores que não, obviamente não mudem, né? Você, claro, poderia declarar esses valores diretamente na função. A minha ideia aqui é deixar mais fácil para a gente conversar, né? Então, foi por isso que eu declarei variáveis para cada um deles, né? Então, primeiro, a gente não precisa mais desse valor, né, que a gente estava usando na Horizontal Line. Então, vamos corrigir aqui, né? Agora a gente tem só aqui os da Vertical Line, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem a cor. Coloração você pode definir através de uma constante, que você vai encontrar aqui na lista de constantes, né? Você pode buscar coloração. Na Wiki também, lá tem na apostila de programação, né? Eu mostro todas as cores, né? Padrão, né? Você pode declarar em português ou inglês e como customizar, criar a sua própria cor, tá? Tenho aqui um vídeo sobre a função RGB para fazer colorização, onde você pode literalmente definir a cor que você quiser, né? Então, essa cor, no caso aqui, é a cor da própria linha, como você pode ver aqui, né? A gente declarou em amarelo. A espessura da linha, né? Que seria o segundo parâmetro, né? Line width, né? Eu coloquei 2 aqui para a gente observar. O estilo, né, que você também pode encontrar através da lista de constantes. Então, se você for aqui em estilo de linha, você tem algumas configurações: dash, dash dot, dot e solid, né? Solid, que é o que a gente está usando agora, sólido, né? Então, portanto, é uma linha contínua, né? Mas você poderia usar, por exemplo, dash, que você vai ver é um tracejado. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Você vai ver que é um tracejado. O próximo seria o dash dot, né? Então, dash dot, você vai perceber que está
é meio difícil de ver, talvez se eu aumentar um pouco aqui a espessura, só para você ver essa parte, depois eu volto. Você vai ver que é um tracejado e um dot, um ponto. Tracejado, ponto. Né? O próximo, dash, dot, dot, você provavelmente já vai perceber o que vai acontecer. Agora é um tracejado, ponto, tracejado, ponto, e assim por diante. Né? Um dash dot apenas, né? Você vai supor somente pontos. E novamente, voltando para o Solid, a gente tem a linha sólida contínua. Tá? Eu vou voltar aqui para um tamanho menor, para não ficar tão poluído aqui no gráfico, né? Mas você percebeu ali que você pode configurar que estilo, né, de linha você quer. Um texto para ser plotado, perceba que eu coloquei a palavra scapp, né? Como ele está plotando literalmente a cada período, né? Conforme eu abro o gráfico, vai ficando difícil, né, de entender o que está acontecendo. Né? Obviamente, né, depende da sua necessidade, né? Você vai colocar o texto ali apropriado e provavelmente você não vai plotar a cada barra, que é o que a gente vai ver também como poderia fazer já, beleza? Mas vamos continuar nos parâmetros especificamente, né, para a gente matar esse assunto. O próximo a gente tem o tamanho da fonte, né? Então eu coloquei aqui como 12, né? Mas claro, você pode colocar o tamanho que você quiser, então você perceba ali, né, que vai aumentando o texto. Claro que quanto mais texto, mais difícil fica ler com um tamanho de fonte muito grande, né? Mas de qualquer forma fica aí para você fazer a configuração. Em seguida a gente tem a posição, que é a posição do texto, né? Então a gente tem aqui, ó, as constantes de posição de texto, né? TP, que seria a abreviação de Text Position, né? E aí você tem bottom left, bottom right, top left, top right, quer dizer, rodapé esquerdo, rodapé direito, topo esquerdo e topo direito. Então veja que no momento a gente está agora no rodapé esquerdo, que é o que está acontecendo. Vamos colocar top left, né? Você vê que ele vai para o topo. É difícil dizer que está sendo esquerdo e direito agora, porque as palavras elas estão literalmente se atropelando, né? Mas você vai ver que ela desloca levemente, né, quando a gente muda aqui. Mas talvez vai ficar mais fácil de observar quando a gente limitar essa plotagem. Então vamos voltar lá para o bottom left. Vai ficar mais fácil de ver o texto de fato, né? Onde ele começa e termina, tá? Depois a gente tem valores de preço, na verdade, né? Então, se eu olhar aqui novamente, você vê que ele diz price top, price bottom. Preço, mas claro, pode ser a escala do ativo que você estiver trabalhando. No caso da Petrobras, que eu estou usando como exemplo, é de fato preço, né? Se fosse o dólar, seria pontos, o mini índice, pontos, né? Enfim, você usa o valor na escala de preço que você está estudando esse ativo. Então, no caso aqui, eu estou usando a Petro como exemplo, eu coloquei um valor aqui aleatório, 40,75, né? E como topo, né? E rodapé 38,05. Então, você vê que ele faz aí a plotagem, né? Pra gente, tá? Nesse intervalo, né? Poderia até diminuir, vamos diminuir um pouco mais aqui. Vamos por 39, pronto. Aqui, né? Mas, enfim, você poderia colocar um valor também aí maior só para você conseguir incluir o gráfico total, né? Uma sugestão, se você quiser linha contínua, né? Basta usar 0, que ele plota, vamos dizer assim, para o infinito, né? Então você vê que ele plota no gráfico inteiro, tá? Se você não quiser definir um valor específico, né? A mesma coisa funciona para a linha horizontal, tá? Quando a gente falou lá sobre customização de posição, né? de início e fim, tá? Se você usar 0, ela continua até o infinito, vamos dizer assim, né? Então eu não acho que eu cheguei a mostrar isso no vídeo da linha horizontal, mas vale o ponto aqui, né? A ideia se aplica também. Então eu vou deixar como 0 por enquanto, né? Para a gente fazer esse estudo aí que seria do gráfico completo, né? E por último a gente tem uma coloração. Então eu poderia, por padrão eu deixei falso, né? Mas se eu colocar verdadeiro, você vai ver que ele colore o intervalo entre essas linhas, tá? Então, obviamente, perceba que no momento isso tudo não está fazendo muito sentido, né? Não tem muito uso prático, né? Porque você provavelmente não vai plotar a cada barra, né? Essas linhas verticais, né? Então, o que você poderia fazer? Claro, isso aqui não é uma recomendação de indicador, tá? É para te mostrar
dentro da lógica da programação, como é que você vai poder fazer para limitar essas plotagens, tá? Então, um exemplo, que aliás é um exemplo comum, né, que as pessoas pedem para uso de linhas verticais, né, que é para delimitar um período de tempo dentro do dia, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer, se contador de candle igual a 1, então... E o que é o contador de candle? O contador de candle é uma função nativa da ferramenta que diz contabiliza e sinaliza de forma numérica e organizada no gráfico o número de cada candle. Tá? Perceba que ele não precisa de nenhum parâmetro e retorna um resultado float, né? Que é qual candle que é dentro do dia. Tá? Para ficar fácil de te mostrar, eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou salvar. Então, se eu salvar esse código, você veja nos 15 minutos, né, o que está acontecendo. A gente tem aqui agora a plotagem acontecendo apenas no primeiro candle do dia, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o período, por exemplo, 60 minutos, para o gráfico aqui ficar menor, né, para você ver agora esse intervalo, essa demarcação sempre na primeira barra do dia, né? Para você entender o que está acontecendo, eu vou inserir esse indicador contador de candles. Vou esconder rapidamente aqui a linha vertical, para você ver que o que ele faz é um indicador nativo, tá? Ele contabiliza cada barra no dia, né? Então começa um dia novo, ele começa a contagem novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E no próximo dia começa de novo. Então é o que eu estou fazendo, perguntando se contador de candle for igual a 1, né? Ou seja, primeiro candle do dia, tá? Você não precisa necessariamente usar essa função. Existem outros métodos de determinar se um dia mudou. Por exemplo, eu poderia dizer se a data for diferente da data do período anterior, né? É porque, vamos voltar a mostrar, é porque um novo dia começou, né? Então, nessa condição, ele vai fazer a plotagem. Claro que isso vai depender do que você precisar, da sua necessidade, né? Enfim, a condição que determina quando você quer demarcar um período. O que eu quero te mostrar aqui é como a gente pode fazer uma região, né? Por exemplo, eu queria fazer que se né, estamos no primeiro candle do dia, o que eu vou fazer? Eu vou começar a mudar agora aqui os valores para plotar diretamente, tá? Porque depois a gente vai ver, eu quero fazer mais de uma plotagem, né? Então, vamos supor aqui agora, né? Eu tenho aqui, vamos começar a fazer as mudanças agora. A posição agora vai ser, vamos por bottom right, é TP bottom right, né? Ok? Então aqui do lado direito, embaixo, a gente tem aqui a palavra início. Vamos aumentar. Agora a gente pode aumentar um pouquinho a fonte, né? Pode aumentar mais. Pronto. Então, agora eu quero fazer assim. Eu quero operar apenas do começo do dia até as 14 horas, vamos supor. Então eu poderia fazer uma nova plotagem. Vamos chamar aqui, ó. Então, qual barra seria das 14 aqui, né? Seria a barra número 5. Se for a barra número 5, então eu vou plotar fim também do lado direito, né? Agora, na primeira plotagem, eu poderia, ao invés de colorir falso, né, que é o que está a variável colorir, eu poderia colocar verdadeiro. E ele faz o que? Ele colore até a próxima linha vertical, né? Então agora eu consigo demarcar aqui a região que eu quero operar, né? Meu início das minhas operações e quando elas terminam, tá? Claro, né? Você percebeu que para eu fazer essa delimitação aqui das 9 da manhã, né? Da abertura do mercado até as 2 da tarde, foi eu acho que o horário que eu escolhi, né? Eu tive que manualmente selecionar a contabilização do candle, né? Claro que a partir do momento que eu mude a periodicidade desse gráfico, ele não vai mais funcionar, né? Então, por exemplo, se eu for para 30 minutos, agora, claro, né, não representa mais o candle 5, não representa mais 2 da tarde, né? Representa meio-dia. Porque para chegar às 2 da tarde, a gente vai precisar agora de 9 candles completos, né? Então,
Para fazer esse cálculo também seria possível, tá? Você poderia fazer uma formulinha matemática para conseguir determinar, né, qual a quantidade de candles que você precisa, ou até mesmo usar funções como, por exemplo, funções de período, né, de time, para você determinar um horário. Então, eu poderia dizer, então vamos fazer isso, vamos fazer assim, ó, se time for maior ou igual a 9 horas, e aqui se time for maior ou igual a 14, e vou pôr só 14, porque senão ele vai colorir tudo, né? Aliás, foi exatamente o problema que eu estava tentando evitar aqui, né? Eu acabei causando aqui. Por que isso está acontecendo? Aqui eu estou limitando ele para pintar apenas quando for o candle das 14, né? Mas aqui eu estou dizendo para ele, se for maior ou igual às 9 horas da manhã, plota, né? Só que 10 horas também é maior. 11, 12, 13, 14, 15, 16... tudo é maior que as 9, né? Porque o mercado começa às 9, né? Basicamente. Então, eu teria que colocar só igual aqui, né? Aliás, 10, né? Que esse aqui é o ação, né? Perdão. Então, eu estou num gráfico de ações, né? Então, obviamente que eu tenho que corrigir aqui, né? É a abertura do período, né? Então, você vê aqui, ó, 10 horas da manhã. Se o time for igual a 10, se for igual a 14, ele faz a mesma coisa, tá? Você poderia usar outras metodologias, né? Em mercado aberto, onde você quer estipular uma região, por exemplo, porém, dependendo do horário que está o mercado operando naquele momento, né? O horário real ali de fato que está ocorrendo, você poderia usar funções, por exemplo, como a gente tem aqui nas funções de calendário, current time, né? Então que retorna a hora atual do sistema. Aí ele vai buscar a hora de fato que está neste exato momento, entendeu? Então você poderia dizer, né, determinar ali uma região de acordo com o horário exato que você está operando, tá? E aí, claro, não necessariamente esse indicador vai funcionar com gráficos fechados, né? Porque é a hora do sistema, né? Mas, como eu falei, depende muito da sua necessidade, do que você está querendo, que região que você quer aí de fato destacar. Legal? Não precisa nem ser relacionado a tempo necessariamente, né? É que, claro, a ideia da linha vertical é que ela está atrelada a uma informação na nossa escala X, que é a escala do tempo. Então ela vai estar inevitavelmente associada a um período. Porém, não precisa ser essa condição que faça você demarcar uma região, né? Você pode demarcar uma região, talvez de volume ou de média, né? Se um preço se mantém negociando um volume acima de um determinado valor que você determinar, ele vai destacar aquela região, talvez para fazer estudos históricos, né, para você olhar para o passado e dizer, poxa, né, tem períodos aqui né, que esses fatos estão ocorrendo, buscar repetições e padrões, né? Por exemplo, a gente tem vários estudos de Fibonacci que usam, né, esse tipo de estudo vertical, né? Como a gente tem aqui tempo Fibonacci, então ciclos de mercado, né, que você usa literalmente, né, períodos, né, você pode começar a buscar por padrões aí, dependendo das suas necessidades aí, do que você está querendo buscar, estudar, legal? Então, novamente, se tiver interesse de algo mais específico, né, uma aplicação mais específica dentro do que você precisa, deixa aí nos comentários, né, e a gente pode tentar reproduzir aí, fazer um indicador específico sobre isso, legal? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.